Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Tomás Alvim sobre o Laboratório Arquifuturo de Cidades. Nascido em Lisboa, mas já com 50 anos de Brasil, Tomás é editor e cofundador da BEI Editora, do Porquê Economês em Bom Português e do Arquifuturo. Ele é coordenador do Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER e coautor do livro Aprendendo a Viver na Cidade. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Apoiadores participam do nosso grupo de WhatsApp e ficam por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro. Para saber mais, acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Seja bem-vindo, Tomás Alvim, do Laboratório de Cidades do Arquifuturo. Muito prazer conversar contigo, né? O laboratório já é um parceiro nosso há bastante tempo. Quem está ouvindo esse podcast pode conferir, inclusive, a coluna do Laboratório Arquifuturo lá no site do Caos Planejado. Eles têm publicado artigos fantásticos sobre cidades e sobre os temas que têm sido pesquisados no laboratório. E o nosso episódio de hoje é para conhecer um pouco melhor, né, o que é o laboratório, o que é o Arquifuturo. Então, eu recebo aqui o Tomás. E para começar a conversa, né, Tomás, fala um pouco para a gente da história do Arquifuturo, o que que é, né? Eu particularmente lembro de um evento mais de 10 anos atrás, lá no Ibirapuera, com a Janete Sadikan, né? Eu não sei, eu confesso que eu não sei se já existia Arquifuturo muito tempo antes disso, tá? Então fala um pouquinho pra gente como é que começou a iniciativa e como é que ela tem sido moldada ao longo dos anos. Perfeito, Anthony. Primeiro, super obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, com você em particular, no Caos Planejado, né? E ver também que o Caos Planejado cresceu e ganhou essa escala tão importante, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me lembro de ir a Porto Alegre muitos anos atrás, mais de 10 anos, e um secretário da prefeitura me falar, olha, tem um cara aqui que tem um site aqui em Porto Alegre, que está fazendo um trabalho de urbanismo, você precisa conhecer, era o Caos Planejado. Eu adorei o nome, achei o nome uma coisa muito instigante, então muito legal, pois o nosso caminho foi se cruzando ao longo do tempo, e estar junto com vocês aqui é realmente uma satisfação muito grande, Antônio. Esses trabalhos de realmente disseminação do conhecimento sobre cidades, eles são fundamentais para a transformação, e acho que é isso que nos aproxima, né? E é isso também que foi o Arquifuturo, né? Entrando na tua pergunta. Eu sou editor, né? Junto com a Marisa, que é minha sócia, nós somos sócios há 33 anos numa editora chamada BEI Editora. E ao longo desse percurso, assim, a gente teve aí bastantes atividades, tivemos uma empresa de tecnologia, soluções de CRM, mas nós sempre fomos muito inquietos com as nossas formas de pensar a edição e a disseminação de conhecimento, né? Nós temos um público no Brasil que não é leitor, né? E a leitura não é dos nossos hábitos mais reconhecidos, e você tem um desafio de fazer chegar o conhecimento, de fato, a uma camada mais ampla da população. E há 15 anos atrás, exatamente 16 anos, indo para o 16º ano, nós resolvemos montar uma plataforma de discussão sobre arquitetura, né? A Marisa e eu somos muito apaixonados por arquitetura, publicamos vários livros de arquitetos do Brasil e queríamos muito discutir a questão da arquitetura. Isto era vésperas da Olimpíada, Copa do Mundo, PAC da infraestrutura, e a gente via que a discussão sobre o ambiente construído era muito escassa, ou até inexistente, ou seja, ou pelo menos a sociedade não participa dessa discussão. E a gente vê que essas questões em os países desenvolvidos, a participação da sociedade na discussão do espaço construído é total, é plena, com poder inclusive de veto, né? Ou de transformação muito efetivos. E isso com uma dinâmica de produzir melhores cidades, né? Não significa que isso é um impedimento de fazer a cidade, isso é uma qualificação do processo de transformação e de desenvolvimento urbano. Então, era muito interessado nesse processo. A gente montou, então, uma plataforma que era de discussão sobre o futuro das cidades.
E qual era a ideia? A gente tinha algumas premissas que era sempre trazer gente do governo, da sociedade civil e da iniciativa privada para fazer esse debate, convidando grandes arquitetos do mundo, mas também do Brasil, né? E aí, não necessariamente só os grandes nomes, mas gente que estava na ponta da inovação, na arquitetura, no pensamento urbano, né? E de uma maneira também, eu diria, um pouco mais heterodoxa, no sentido de convidar outras áreas do conhecimento para participar desse debate, como, por exemplo, o Edward Glaeser, né? Como o Paul Goldenberger, enfim, a gente foi trazendo ao longo do tempo. E aí, claro, uma série de arquitetos, vários Pritzker Prize, alguns que ainda não eram Pritzker, que viraram Pritzker depois, como o Aravena, o Shigeru Ban, enfim, mas eram arquitetos que estavam na fronteira desse pensamento sobre o desenvolvimento urbano. Então, esse era a ideia do Arco Futuro. O que mudou? O que aconteceu? Nós tivemos um episódio na nossa vida editorial, ou na nossa vida, enfim, profissional, que quando houve a aprovação do projeto de célula-tronco embrionária no Brasil, a ONG que capitaneou essa discussão pela sociedade civil funcionou dentro da editora. Nós nos juntamos a Maiana Zatz, que é uma cientista, né, da área de genética, e nós participamos ativamente dessa discussão. Significou participar dessa discussão no Senado, no Congresso e no STF. A audiência que aprovou a pesquisa com célula-tronco embrionária no Brasil foi a primeira audiência aberta transmitida do STF. E a gente teve uma aula de cidadania. E ali a gente aprendeu que, como sociedade civil, a gente podia ter impacto nas transformações da nossa sociedade. Ou seja, foi uma batalha gigantesca, a gente aprendeu a lutar essa batalha, a gente se organizou para lutar essa batalha, e nós, enfim, aí juntos, né, porque assim, sempre é um trabalho em rede, né, com a ciência principalmente do nosso lado, mas também com a sociedade, com os grupos de mídia, enfim, que compraram, e o Brasil hoje é referência na pesquisa de célula-tronco. Tem várias patologias hoje que são já curadas no Brasil a partir dessa pesquisa. Então, a gente aprendeu já tardiamente, já adultos, que era possível, como cidadãos, participar dessa transformação. Então, para nós, também esse componente sempre foi um componente muito marcante na BEI e na nossa trajetória. E a partir disso, durante, enfim, essa experiência, a gente, enquanto discutia a arquitetura nesse plano, né, num plano que eu digo que é quase um plano do hemisfério norte, né, dessa Premier League da arquitetura, do urbanismo, a gente tem uma vida de atuação em comunidades. E a gente percebeu que a nossa discussão não chegava nesses territórios. E esse foi, ao longo do tempo, né, uma reflexão profunda, e até um certo momento que a gente teve um episódio de uma ONG que a gente fazia parte, estava no conselho fundador, mas criada por uma comunidade no Rio de Janeiro, e que a gente teve que fechar essa ONG da noite para o dia, porque houve uma mudança na governança do território, e essa ONG, que já tinha mais de 10 anos, ou ela obedecia às novas regras do território, ou ela fechava, e ela fechou. E aí acho que se acendeu uma luz para a gente, dizendo o que a gente está fazendo aqui, discutindo as cidades, quando a gente não consegue nem consolidar as transformações que são mais legítimas e mais impactantes para quem mais precisa. Não, é interessante, né? E o que vocês vêm fazendo nessa frente, né? Porque, assim, eu conheço algumas iniciativas que vocês têm de atuação nessas comunidades, mas pelo menos o que eu tenho acompanhado mais de perto, ou mais no nosso dia a dia de conteúdo, ou de contato com a academia, ou são os cursos que vocês têm formado junto ao INSPER, né? Que trazem essa temática também, né? Eu entendo que existe uma conversa, né? Um overlap assim, entre essas iniciativas. Mas vocês têm alguma iniciativa direta hoje com favelas, com comunidades, com territórios informais? Vocês fazem pesquisa sobre esses territórios? Né? Como que é o envolvimento do Arquifuturo hoje? Tá. Então, esse episódio, nesse momento, que foi 9 anos atrás, um pouco menos, 8 anos atrás, esse episódio nos fez parar e a gente
refletir um pouco. E chegou a estar na nossa, enfim, tomada de decisão a possibilidade de fechar o Arco Futuro. Foi muito frustrante esse processo, porque a pessoa que liderava esse projeto no Rio teve que vir para São Paulo. Eu me lembro na altura de conversar, eu e a Marisa, nós conversamos com o Marcelo Freixo, e ele falou, olha, esse cidadão ele tem duas possibilidades, ou ele sai do Rio de Janeiro, ou ele vai morar numa comunidade controlada pela milícia. E trouxemos essa pessoa para São Paulo, ficou em casa, enfim, num tratamento psiquiátrico, uma coisa muito pesada, né? Já um homem adulto sendo, enfim, sequestrado, agredido, numa condição absolutamente inacreditável. E o Estado não consegue proteger essas pessoas. Essa acho que é a grande questão. Então a gente parou, e aí tomamos duas decisões naquele momento: montar o laboratório, né? Então essa parceria com o INSPER, iniciar essa parceria com o INSPER, que deu origem ao Laboratório Arquifuturo de Cidades, e trabalhar a temática do urbanismo social. Então foram duas frentes que nós tomamos como decisão, a gente falou, nós vamos fazer isso. Quando a gente monta o laboratório, isso já vem, a gente começou com um curso no INSPER de educação executiva, né, que era um curso que chamava Inovação Urbana, Novas Formas de Fazer Cidade, que trazia exatamente essa ideia de trazer experiências diversas das cidades e do urbanismo para formar as pessoas e formar cidadãos mais conscientes, né, do seu potencial de participação na tomada de decisão das cidades. E daí o passo seguinte foi ir montar o laboratório. Então, no laboratório, ele começa com o primeiro núcleo, que chama Mulheres e Territórios, e esse núcleo ele tem como proposta levar para dentro da academia 6 líderes comunitárias de São Paulo e do Rio de Janeiro, as quais a gente já trabalhava pelo Arco Futuro, né? Várias delas, então o Jardim Colombo aqui em São Paulo, o Movimento Sem Teto do Centro, a União dos Movimentos de Moradia, a Redes da Maré no Rio de Janeiro, o Unas de Heliópolis, enfim, comunidades onde nós já tínhamos algum relacionamento, para começar a pensar como esse conhecimento dentro da academia pode complementar a metodologia analítica, né, e científica, né, das escolas para soluções mais efetivas. Então, o que aconteceu aqui é que veio a pandemia. Nós começamos, o laboratório ele entra em funcionamento em janeiro de 2020, e entra uma pandemia profunda, né, como a gente sabe, que interrompe o desenho que nós tínhamos feito inicial. E essa conversa com essas líderes, ela passa a ser uma conversa que estava orientada em pensar essa discussão por uma conversa de resolver os problemas que essas comunidades estavam tendo, que eram essencialmente fome e um risco sanitário elevadíssimo. E nasce daqui uma experiência que a gente chamou o grupo de confiança. E o grupo de confiança foi ver como é que a gente poderia achar uma solução para ajudar essas pessoas naquele momento, enfim, tão dramático, e que a gente sabia que a política pública não ia ser veloz o suficiente para atender essas necessidades, e criar algumas dinâmicas de atendimento à população. Isso funcionou muito bem. E daí o núcleo foi sendo consolidado a partir dessa experiência da pandemia, e foi muito importante porque a gente viu como essas mulheres têm soluções para resolver os problemas desse território de uma maneira muito eficiente, porque elas estão acostumadas à política pública ineficiente. Ela é até bem intencionada e bem pensada, mas ela não atende. E elas se viram, elas são pessoas que se viram e são todas líderes com 30, 40 anos de experiência no território, que não viraram influencers digitais, que estão ligadas no seu território com muita legitimidade e principalmente com muita governança sobre o território. Também não são estruturas que têm governanças múltiplas, mais amplas, não são monocráticas, centralizadas só em pessoas. Então, acho que isso foi dando para a gente uma possibilidade de estender esse trabalho, né, que a gente já tinha com elas pré-laboratório nos territórios, que se ampliou e aprofundou muito substantivamente durante a pandemia, para trazer para o meio acadêmico e pensar como é que a gente pode contribuir a partir da universidade no desenho de políticas públicas mais efetivas. Não, muito, muito interessante, Tomás. Eu acho que eu conversei contigo uma vez no escritório do Arquifuturo, Uhum. talvez em um momento onde essa migração, digamos assim, tivesse acontecendo, porque eu lembro que a gente bateu um papo, né, sobre quais eram os grandes desafios das cidades, né? E eu lembro até hoje, tu me falou assim, não, é porque a gente tem duas cidades, né? A gente tem duas Uhum. cidades dentro de uma.
né? Aqui é formal, aqui tem planos, regulações urbanísticas, e a cidade onde nada disso vale, né? Onde o planejamento urbano não chega, basicamente, né? E que outras regras valem. E eu lembro na ocasião, inclusive, de tu me indicar o livro do Gabriel Feltran, Irmãos, né? Da atuação do PCC no Exato. Brasil, que é um livro fascinante, né? E que tem a relação com o urbanismo no momento que a gente começa a perceber essa dualidade de territórios, né? De outras forças que controlam esses territórios que estão alheios a qualquer discussão de Folha de São Paulo, né? de Estadão, de, enfim, Rede Globo, sobre quantos andares vai ter o prédio em Copacabana, entendeu? É, e eu acho que o frustrante, né, é que essas são as pessoas, essas são as comunidades que a gente menos tem informação, né? E que o planejamento urbano menos tem tentado endereçar, né? Assim, por mais que a gente tente mudar a forma de olhar o planejamento urbano, a gente está há mais de 100 anos nessa história da Torre de Marfim, né? Olhar para o território, fazer mapas e não sei mais o que, e fazer manchas de usos e tudo mais, Isso aí. enquanto, né, o problema é muito mais grave e muito mais local, né? Então, assim, a gente tem feito um esforço no próprio caos planejado, né, de tentar também olhar para esses, né, tentar coletar informação na medida do possível, visitar esses lugares, né, na medida do possível, para entender essas realidades, para não criar um descolamento de debate, assim como talvez vocês tenham percebido em relação à arquitetura e urbanismo internacional com os problemas brasileiros, mas para também não ter um descolamento da discussão dentro do próprio Brasil, né? Assim, de ter né, essa dualidade de discursos, né? Perfeito. Então, assim, eu achei interessante, né, esse movimento que vocês fizeram. E aí, fazendo um gancho aqui, tentando vender meu próprio peixe, né? Eu queria te perguntar, assim, porque até foi uma surpresa para mim na época, né? Hum, Da publicação do Guia de Gestão Urbana, né? Então, sim, também para os ouvintes que estão aí e não é, conhecem o trabalho, né? A gente perfeito. publicou um livreto, né, chamado Guia de Gestão Urbana, em parceria com a Arquifuturo e a Editora Bay. Foi lançado, não lembro se 2016 ou 2017, mas era no contexto das eleições de 2016 e na formação das políticas municipais no início das campanhas, né? Onde para a gente a iniciativa era fazer um e-book, né? Um PDF, né? E eu lembro que ao apresentar o projeto para vocês houve um interesse, né? Nesse tipo de conteúdo e acabou saindo um livro, né? Assim, espero que algum dia a gente faça uma reedição, mas acho que é interessante, assim, até não só para os ouvintes, mas para mim, né? Comentar assim, bom, como é que foi a percepção na época em relação a esse conteúdo, né? Qual foi a relevância que vocês viram no conteúdo? Não, acho que nos aproximou muito ali, porque o que você propôs, né, o que você desenhou, né, ele estava exatamente, eu acho que o ponto que você colocou, assim, a gente perde um tempo em retórica profunda aqui no Brasil. A gente discute plano diretor, a gente discute pouco lei de saneamento, menos, discutir até mais com o plano diretor, mas nada disso é efetivo na transformação da cidade. Acho que esse aqui é o grande ponto, acho que a gente tem que entender isso. A discussão do plano diretor acabou ficando uma discussão maniqueísta quase, enfim, romântica, apaixonada, muito ideológica também, e que ela é totalmente subjetiva, ela não tem efeito direto na transformação das pessoas, aliás, ao contrário, ela é nefasta na transformação das vidas das pessoas que mais precisam. Enfim, então eu acho que sempre foi uma coisa. O teu guia, ele ia direto ao ponto, eram soluções práticas para alguém que assumisse, que ganhasse as eleições, e o que ele devia fazer no dia seguinte, no D+1 da eleição, o que ele pode fazer ali com um roteiro de soluções que ele podia implementar, que só isso já seria transformador. E eu acho que é esse pensamento, né, muito prático e muito analítico que você trouxe, que você colocou no guia, que eu acho que a gente tem que pensar. Então, acho que foi isso, quer dizer, é uma obra seminal
no fundo, ela é um pouco aquela coisa que o Brancusi dizia, que é a simplicidade e a complexidade resolvida. Era isso, você tinha ali num pequeno livro soluções práticas para um prefeito, que se ele entrasse num pequeno, médio município, ou até num grande, ele tinha uma série de soluções que ele podia aplicar de maneira muito efetiva. Eu acho que foi isso que nos atraiu e foi isso que nos aproximou, foi isso que nos aproximou também do Vítor Carvalho Pinto, que você nos apresentou, nós convidamos, né, para o debate. Enfim, então acho que foi o início dessa aproximação, fui muito feliz e acho que esse livro, né, eu como editor, a gente acaba tendo sempre essa relação com os livros, esse livro foi uma obra, acho, muito importante, pequena, mas muito potente. Não, legal, eu fico lisonjeado aí né, pela crítica positiva do livro, né, eu acho que ainda é uma obra atual, né, frente aos desafios que a gente vê. Algumas das recomendações ali, como eliminação da exigência de vaga de estacionamento, né, em novas construções, já Exato. foi uma mudança implantada em algumas prefeituras, né, decorrentes daquela obra. Porto Alegre é um exemplo disso, né? Eu lembro que eu entreguei uma cópia para as autoridades públicas, né, na época do lançamento, e teve uma repercussão direta na legislação aqui de Porto Alegre. Mas talvez, infelizmente, né, as outras recomendações ainda seguem assim válidas, né, para muitos municípios. Mas acho que, Tomás, pensando, né, então nessa nova pauta do Arquifuturo, né, e vocês têm, e eu digo isso desde o início do Arquifuturo, né, você tem contato com muita gente, com muitas ideias, né, a rede de vocês é espetacular. Ah, Pensando naquela conversa que a gente teve, né, bom, 2 cidades, né, territórios controlados, né, o que que vocês têm visto, o que que vocês têm acompanhado de políticas públicas, eu vou dizer aqui até emergenciais, né, soluções, iniciativas que ora poderiam ser exemplo, né, ora poderiam ser um caminho para a gente seguir nas cidades brasileiras, né. Assim, uma pauta que a gente tem tentado trazer com certa regularidade, que eu acho subvalorizada no Brasil, é a urbanização de favelas, né. O programa Favela Bairro, que foi basicamente desmontado no Rio de Janeiro, né, a gente faz alguns episódios aqui no podcast sobre isso, né, e que as prefeituras têm dificuldade de implantar, né. Às vezes eu acho, né, eu tenho chegado à conclusão que as prefeituras sabem regular e gastar, né, mas tem dificuldade em gerir, né, ou seja, programas mais complexos que envolvem análise, que envolvem acompanhamento, que envolvem mandar gente para os lugares, e se muda a gestão, o programa vai continuar lá, né? Acho que no Brasil inteiro a gente tem essa dificuldade. Mas assim, tentando, né, não me prolongar mais muito tempo, o que você tem visto assim de ideias, né, digamos assim, na rede Arquifuturo, né, no mundo tanto no mundo acadêmico como no mundo prático que vocês trazem para dentro da academia, né, que a gente poderia explorar até mais aqui no próprio Caos Planejado. Não, acho perfeito. Acho que eu vou colocar em escalas, né? E eu acho que tem uma escala. Acho que há uma mudança assim, estrutural fundamental no Brasil, que é a que vai mais transformar nossas cidades, que é o novo marco regulatório de saneamento básico. Né? Quer dizer, a gente quando fala de cidades, né, a gente já sabe, a infraestrutura básica é o saneamento, e a gente está numa agenda aqui do século XV, né? Não estamos nem da Revolução de Lugares, que não é nem Revolução Industrial, é anterior à Revolução Industrial. Então, eu acho que o novo marco de saneamento, ele traz uma possibilidade de um novo jogo. A gente sempre dizia, quando a gente entrou no INSPE, nós temos que estudar a questão do saneamento, porque essa questão é prioritária em cidade. Não dá para falar em mais nada em cidade que você não resolva a questão do saneamento. Vocês Então, esse fizeram é um um evento novo. sobre águas também, né? A gente Sobre fazia da água, né? regularmente, a cidade, a água era um evento regular, e essa questão sempre foi uma questão presente. Então, enfim, até a vinda do Vítor para o laboratório, né, ele assume o núcleo de cidade e regulação muito com um viés de trabalhar a questão do saneamento, que foi ele o redator, né, enfim, ele que trabalhou lá com o senador Tasso Gereissati na redação do marco. Então, acho que o marco ele muda o jogo, e a gente já está vendo, ele não é uma panaceia, ele vai ter que ser ajustado, a gente também tem que parar com essa ideia de que as decisões são definitivas, então ele vai ter naturalmente que ser aperfeiçoado, mas há uma inovação, e eu tenho visto inovações
E, curiosamente, quando você me fala de política pública, eu vi, por exemplo, uma solução, uma inovação da EGE em Manaus, que está fazendo saneamento em Igarapé, né? Igarapé é fundo de vale em Manaus, das regiões mais desfavorecidas de Manaus, que está fazendo saneamento, mas para fazer o saneamento, para conseguir fazer a tarifa social criada pelo marco regulatório, ela não é suficiente. Eles criaram uma nova tarifa, que chama tarifa 10. A tarifa social é uma tarifa de R$ 25 para 10 metros cúbicos. Eles criaram uma tarifa 10, que é de R$ 10 para 10 metros cúbicos. Agora, essa dimensão é importante, e a gente tem que considerar isso, e seguramente a agência reguladora já está vendo isso para replicar esse modelo. Ela não é só a mudança de tarifa e não é só a solução de engenharia de aplicar o saneamento naquele baixio, enfim, naquela grota. É pensar como é a relação, como é que essa política impacta nas pessoas. E qual é a beleza do modelo da EGEA? Eles têm um tratamento com essas famílias que estão numa situação de extrema vulnerabilidade e que têm o saneamento, mas elas também têm que começar a pagar uma taxa. E como é que é a mudança cultural na vida dessas pessoas, né? Porque é isso, nunca pagaram nada, que precisa de água, que não tem banheiro, enfim, as condições são as mais precárias que a gente possa imaginar. Ele tem uma nova condição também socioeconômica. E isso é muito bem acompanhado pela equipe da EGEA. Então, eu considero que essa, embora venha do setor privado, e aí a beleza da desregulamentação, né, de criar uma nova possibilidade para soluções de saneamento, é que você pode trabalhar políticas públicas que também vêm da iniciativa privada e que são efetivas na transformação. E a EGEA eu acho um exemplo como referência, porque eles tomaram uma decisão que eles vão colocar saneamento em favela. E saneamento em favela é antirregulação. Aqui está um dos nossos paradoxos da nossa regulação, dessas discussões macro que a gente faz. Hoje, o Ministério Público pode impedir saneamento em favela porque a regulação não permite que você faça saneamento e infraestrutura básica em áreas não regularizadas. Então, são esses paradoxos da nossa sociedade. Aí tem uma empresa que tem a coragem, com todos os seus interesses privados, e isso é que é a beleza do modelo, que está resolvendo questões que nós não conseguimos resolver nos últimos 500 anos nesse país. Então, eu acho que isso, para mim, é uma referência de inovação, e eles têm o mesmo modelo no Rio de Janeiro, eles têm o mesmo modelo em Campo Grande. Enfim, eu acho que tem acompanhado essa história e acho muito importante a gente falar. Eu dizia sempre que o segundo problema que a gente tinha depois do saneamento, aliás, dizia não, no urbanismo, é a habitação. E eu acho que na habitação a gente continua sem inovação efetiva aqui no país. Acho que não temos um modelo de massa de transformação de fato das pessoas, nós recorremos sempre ao velho modelo que foi do BNH, da ditadura militar, enfim, do Minha Casa, enfim, o Minha Casa Minha Vida, ele é transformado ao longo das décadas e continua sendo o mesmo. E eles têm um problema, esses programas, que é o que a Carmen Silva sempre diz, né? Você dá a moradia para um cidadão, não é só dar um teto, é dar o acesso e o direito à cidade. As oportunidades, é você transformar a pessoa num cidadão. E, normalmente, esses programas eles não transformam essas pessoas em cidadãos, eles transformam as pessoas em guetos de ressentimento, como diz o Philip Young. Você exclui essas pessoas da cidade e eles passam a ser párias que moram num lugar que não pertence à cidade. Então, acho que esse é um desafio que ainda não foi. Embora eu acho que tem um bom programa aqui em São Paulo, que é um programa que chama o Programa dos Mananciais de São Paulo, conduzido pela Beth França, que é um programa muito consistente de reurbanização de favela. Eu até recomendo aqui para o programa você entrevistá-la, porque acho que é das coisas mais consistentes que tem, a semelhança do programa Renova São Paulo, que ela fez no passado. De novo, Beth França vem conduzindo um programa aqui com uma escala importante na área de mananciais, uma área crítica que está super invadida. Então, assim, das coisas que eu conheço, eu considero isso das funções mais inovadoras. E seguramente eu acho que a gente pode voltar com ela para o podcast. Ela foi do 12º episódio, né? Esse é o 93. Então já faz um tempinho, acho que faz sentido chamar ela de volta para o programa. Vale a pena. O programa dela é muito consistente. Tudo que a Beth faz sempre foi muito, muito bem feito, muito, muito estruturado. Não é maquiagem, é coisa realmente com impacto real. Bom, nós somos fãs do trabalho do Washington Fajardo no Rio de Janeiro.
Eu acho que é um programa do Reviver Centro, que é um grande desafio, né, que a gente tem de conseguir reabilitar os nossos centros e que realmente ele vem impactando e incidindo efetivamente na produção de moradia do centro do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, ali é uma quebra de paradigma e vai ser um benchmarking para outras cidades trabalharem a partir desse modelo. Hoje há uma frente nacional, né, parlamentar pelo centro da cidade, que está lá com a Tabata, enfim, eu vejo essa discussão ganhando uma consistência e hoje há uma referência do Rio de Janeiro. Agora, qual é o problema? Perdão. Qual é a questão mais importante, Anthony? A segurança pública atropelou todas as outras prioridades do Brasil, do urbanismo. A segurança pública ela atrapalha o saneamento, ela atrapalha a produção de moradia, porque hoje nós temos os territórios no Brasil dominados ou predominados por organizações criminosas. E esse é um desafio imperativo que a gente vai ter que endereçar como sociedade. Então, eu considero que hoje as políticas públicas mais importantes para a transformação urbana são as políticas que envolvem o conceito de urbanismo social. A gente, quando conversa com a turma de Medellín, né, Alejandro Echeverri, Carlos Mário Rodrigues, Sérgio Fajardo, eles vieram conhecer a experiência do Favela Bairro, que você mencionou, para depois, foi uma das influências para desenhar o programa que foi tão transformador daquela que era a cidade mais violenta do mundo. E hoje nós temos 2 programas no Brasil muito consistentes nessa linha. Eu digo, um programa muito consistente, que é o de Recife, que é o Compass, Centros Comunitários da Paz, né, que nasceu na gestão geral do Júlio, né, enfim, protagonizado aí pelo Murilo Cavalcante, e que hoje já com o novo prefeito continua, enfim, em expansão, em um programa de fato efetivo de transformação, de redução dos índices de violência, e de inclusão cidadã, porque ele trabalha um conceito muito simples, que é a convergência de políticas públicas no território. Há um segundo programa que foi iniciado em Belém, até de certa forma mais aperfeiçoado com o modelo de Recife, que ele nasceu depois, conduzido pelo Ricardo Balesteri, mas infelizmente esse programa, ao que tudo está indicando, ele está sendo desmontado. Ele está sendo ampliado numa velocidade exuberante, e a gente conhece que política pública que é ampliada em escala, ela perde a sua essência, a exemplo do que foi o PP Social no Rio de Janeiro. Era um programa que tinha um princípio, quando isso virou uma outra história, uma ideia de ampliação, o programa desmontou e a gente viu o que isso fez no Rio de Janeiro. Então, eu considero que hoje o programa de Recife, o de Belém era para mim o programa referência dessa transformação, o de Recife, e não é mais, a gente está em observação para ver para onde esse programa caminha, mas os indícios são todos muito negativos, mas o Compass, eu acho que é o programa mais efetivo para a gente usar a questão das políticas públicas e a gente poder repensar a partir disso o conceito de reurbanização de favela. Porque, invariavelmente, onde é que a gente fracassa? É no tempo dos projetos. Por que não tem tudo isso que você conheceu? Avaliação de impacto, teoria da mudança, indicadores de transformação, ajuste na política pública, porque eles são feitos por um mandato e não há transformação possível na cidade que não seja feita com pensamento de longo prazo. A gente tem estado muito interessado nesse tema também, tanto que esse ano a gente está, enfim, já organizamos, né? Será realizada a primeira missão urbanística do Caos Planejado para Medellín, justamente para Perfeito. Medellín. Eu Perfeito. nunca estive lá assim, acho que é fascinante, né? Como algumas comunidades dominadas pelo tráfico se transformaram em, enfim, locais seguros e até pontos turísticos, né, de visitação. E, assim, como tu mesmo estava falando, né, no Brasil até hoje a gente tem comunidades, favelas que, assim, não tem explicação, né? Há 100 anos as pessoas estão morando ali, gerações de pessoas morando ali, e não há um reconhecimento formal de que aquele território faz parte da cidade, que deve ser integrado às políticas públicas da Uhum. cidade, né? Uhum. E isso acontece em praticamente todas as grandes cidades brasileiras, né? Em algumas pequenas e médias também, mas em maior frequência nas grandes cidades. E, como diz aquela velha máxima, né? Quando há vácuo de poder, né? Ou seja, quando o Estado, né, democrático, eleito, representativo, não se mostra presente, né, não leva seus serviços, né, a essas comunidades, outros estados, né, paralelos
se se instalar. formam para ocupar esse vácuo, né? Uhum, Inclusive como uma ferramenta de fortalecimento do seu próprio poder, né? Olha, uhum. eu mesmo, né? Porque as próprias facções constroem infraestrutura, né? Assim, de um jeito chulo, né? De dizer, mas atende minimamente locais que deveriam ter sido incorporados à cidade há 100 anos, É. né? Então, enfim, eu acho que tá na hora da gente virar essa página, né? E acho que um pouco do trabalho no caos planejado é mostrar assim que a regulação urbanística que se discute na mídia, no plano diretor, né, nas leis do zoneamento, né, não fazem o menor sentido se a gente olha para qualquer uma para qualquer um desses territórios, né? Chega numa favela e fala sobre a regulação do uso do solo e recuo e não, sei, não faz sentido, né? Então é como se a gente virasse a cara para uma realidade de talvez 15% do país, né, que são a população mais vulnerável do país, né? E dizer assim, vamos brincar de SimCity aqui onde, né? Vamos brincar de SimCity aqui onde É é isso. formal e ali naquele outro a gente resolve É, depois, né? é, E passam-se 100 anos e ninguém resolve, né? Então, é isso. enfim, eu já estou aqui meio que desabafando, né? Mas falando também porque eu vejo que o Arco Futuro tem tido um protagonismo de como endereçar essas pautas, né? A gente aqui no Caos Planejado, a gente se coloca no papel de difusão de conhecimento, né? De conteúdo, Uhum, plataforma de uhum, conteúdo, né? uhum. E eu acho legal essa parceria e troca de informações, porque vocês, né, pelo menos na minha avaliação, estão mais na ponta, mais na academia, né, em Exato. contato com as comunidades, um pouco mais think tank, né, eventualmente contato com poder público, né? E até assim, vocês têm contato com gestores públicos, né? Vocês trocam conhecimento, né? Tem algum nome que, bom, né, tá avançando essas pautas? Como é que a gente pode, sei lá, entregar uma cópia do guia de gestão urbana na mão de cada prefeito, né? Como Uhum. é que é essa relação do Arquifuturo? Você tem um contato mais direto com a política pública? Não, é perfeito. Acho que é isso, Anthony. Assim, eu todas as comunidades que eu frequento, né, e frequento regularmente, eu não vi uma que não tivesse um adensamento profundo nos últimos 10, 15 anos. A gente fica discutindo exatamente o que diz plano diretor e eu vejo a cidade crescendo completamente, sem recursos, sem fachada ativa, adensando de uma maneira, e a gente sabe bem como, né, e quem são os financiadores disso. Eu até faço aqui hoje uma outra recomendação de leitura, que é essa última trilogia, que é a trilogia do Bruno Paes Manso, né, cujo último livro é A Fé e o Fuzil, e ele faz uma afirmativa importante, né, um trabalho gigantesco de pesquisa, né? Já agora ele nessa vida acadêmica, ele sai de repórter investigativo, que ele diz o seguinte: as comunidades a população de comunidades controladas pelas milícias têm muita prosperidade, porque eles são empreendedores, eles são fomentadores de negócio em todas, eles estão na construção civil, eles estão no financiamento, enfim. Então, isso é uma loucura, essa ausência de Estado, que não existe ausência de poder, né? O vácuo é sempre preenchido, como você bem disse, ela hoje é uma realidade, porque entrou um agente que consegue achar uma solução que, no fundo, promove a prosperidade e que não é o Estado. Então, essa é uma loucura, recomendo essa trilogia do Bruno Paes Manso e esse último livro, que é A Fé ao Fuzil, então, que ele é realmente disruptivo de entender para onde é que a nossa sociedade foi, porque já há uma mistura entre religião e organizações criminosas. Bom, por que a gente foi para o INSPER? Essa é uma pergunta que muita gente faz e responde o que você está me questionando. Primeiro que o INSPER tem uma questão no INSPER que é muito forte, se você pode levar qualquer ideia no INSPER desde que você a fundamente em dados e evidência. E eu acho que essa era uma questão central para a gente no debate urbano. A gente participou do debate urbano, promoveu o debate urbano, e a gente vê que realmente as discussões são muito românticas, muito apaixonadas e pouco evidenciadas. Então, acho que uma premissa central de ir para o INSPER, que era isso. O segundo ponto
né? O INSPER, na altura, era uma escola de negócios, né? O INSPER agora é diferente, o INSPER é uma escola privada, sem fins lucrativos, né? Que reinveste todo o seu resultado em pesquisa e ensino. Então, ela vem ganhando uma consistência nesse modelo muito grande, vem crescendo, não é mais só uma escola de negócios, mas na altura. E também tinha uma ideia que era de trabalhar um conceito de multidisciplinaridade e transversalidade no pensamento sobre os desafios urbanos. E aí ter as disciplinas que estavam mais distantes desse debate, como a economia, o direito, a gestão, né? Tanto o INSPER criou jornalismo, data science, e foi crescendo, como é que a gente consegue trazer uma visão mais multidisciplinar e transversal, que é um importante, para refletir sobre esses desafios e formular esses desafios. E dentro dessa multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, a gente tem, no nosso laboratório, a gente tem gente do governo, tem gente da sociedade civil e tem gente da iniciativa privada coordenando os núcleos. O que une em comum esses coordenadores do núcleo? Muita experiência na atuação em cidade. E eu falo sempre aqui no Brasil, ter muita experiência na atuação em cidade significa um acúmulo de fracassos gigantesco. Porque o que acontece invariavelmente quando você entra para essa proposta de fazer transformação urbana, você fracassa, e não é à toa que as nossas cidades estão nessa situação que a gente viu. E eu digo até, os pequenos e médios municípios, via de regra, repetindo os mesmos erros dos grandes e reproduzindo essa copia e cola da política urbana, né? Essa injustiça socioespacial que continua inviabilizando esse país. Então, eu acho que tem um desafio ali de trabalhar com isso. Então, a gente sempre incluiu. E, por fim, talvez essa seja a grande inovação do laboratório, a gente trabalha muito o conceito de ciência cidadã, que agora já migrou para um conceito de ciência comunitária, né? Stanford está muito à frente nessa tese, né? Chicago também, que é você trazer o dado empírico, você trazer o conhecimento do território para dentro da academia. Ou seja, não usar só o dado secundário, você começar a trabalhar a formulação do pensamento, da pesquisa, do ensino, a partir também do conhecimento aplicado do território. Então, isso é o que faz o laboratório. E o INSPER tem uma área de políticas públicas muito forte, né? Tem o Ricardo Paes Barro, é o pesquisador-chefe dessa área. Então, para nós é muito importante a incidência na política pública, mas antes de só a incidência na política pública, a gente trabalha um conceito que foi ficando muito claro, há um triunvirato indissociável para uma transformação efetiva, que é um pacto, uma concertação entre sociedade civil, governo e iniciativa privada. Enquanto a gente não entender esse modelo, né, a gente não vai sair, porque só a política pública ela não é suficiente, porque ela é refém do mandato. Então, se não houver uma sociedade civil por trás, não houver um interesse também privado que dê uma consistência mais longeva, a gente vai continuar, até pode fazer boas políticas públicas. Eu acho que é o caso do Pará que eu falei, foi super bem desenhado, eu considero particularmente a melhor política pública desenhada no país desde o Bolsa Família. E, pelo jeito, ela está desandando por causa das eleições, por causa do que vem à frente no Pará. Então, assim, eu acho isso extremamente importante, a gente entender essa dinâmica e entender que, se não houver, por que Medellín transformou? Porque houve um pacto da sociedade civil. E por que houve um pacto da sociedade civil? Porque estava ruim para todo mundo. Estava ruim para o mais pobre, mas estava ruim para o mais milionário. Todo mundo perdeu alguém na família, todo mundo teve alguém sequestrado. Então, a sociedade diz, chega, vamos passar por uma outra situação. Não esqueçamos que o partido que ganha as eleições, o grupo que ganha as eleições em Medellín, no qual o Sérgio Fajardo era o prefeito, não tinha partido. Ou seja, é um grupo da sociedade que se junta e que fala como é que a gente transforma isso. Então, eles assumem uma gestão na prefeitura de Medellín sem nenhum compromisso político. E por isso eles conseguem fazer uma disrupção tão transformadora e tão efetiva. Eles não tinham que atender a nenhum dos interesses pré-eleitorais, né? Então, isso é extremamente importante. Então, eu acho que, assim, se incidir na política pública, mas a gente trabalha, então, os nossos cursos, seja no corpo docente ou seja no corpo discente, eles têm representantes dessas áreas. Para a gente ter, eu tenho dentro do INSPER, a gente tem o presidente do Secov, o Rodrigo Luna, Cláudio Bernardes, o Eli Vartem, são apoiadores entusiastas do laboratório, mas a gente tem também a Eliana Silva, da Redes da Maré, no Rio de Janeiro, ou a Carmen Silva, do Movimento Sem Teto do Centro. E só a academia é esse lugar que você pode juntar pessoas tão diferentes para pensar junto uma transformação efetiva da sociedade. E não é em seminários, não é em workshops fechados,
trabalhando com o pensamento e com a metodologia acadêmica, analítica, trazendo as proposições desses lados, trazendo as visões e até os antagonismos, claro, para ver como é que a gente consegue pegar melhores soluções. Então, sim, a gente tem um convívio intenso com gestores públicos, há uma demanda até maior do que a gente consegue atender, embora a gente tenha duas restrições no INSPER muito importantes. No INSPER nós não podemos fazer consultoria, ou seja, todo o conhecimento produzido dentro do INSPER, ele é público, então eu posso até ter apoios, né, e o laboratório saiu todo ele apoiado por terceiros, pessoas físicas e pessoas jurídicas, e o INSPER tem um programa de bolsas todo apoiado por pessoas físicas e jurídicas, hoje mais de 10% dos alunos do INSPER são bolsistas, mas sempre com essa ideia de que o conhecimento é da sociedade, então não fazemos consultoria. O outro ponto é que a gente não trabalha com dinheiro do governo, então nós não podemos desenhar políticas públicas para o governo, nós podemos desenhar políticas públicas para a sociedade, e o governo se Uhum, apropria se ele uhum. quiser. Perfeito, perfeito. E Tomás, assim, parte do meu interesse em te chamar era assim para tu vender o peixe do Laboratório de Cidades no INSPER. Uhum. E eu acho que muitos que já ouviram falar do laboratório ou que estão ouvindo o podcast podem se perguntar: bom, mas legal, me interessei, como é que eu participo, né? Como é que são cursos, são pós-graduações, tem vagas para pesquisadores, né? Comenta um pouco assim quais são as diferentes formas de participação do laboratório. Tá. O laboratório está estruturado em 10 núcleos. Bom, primeiro, obrigado, Antônio, pela oportunidade. Sei que o público aqui do Caos Planejado é super qualificado, então é um privilégio a gente poder estar fazendo essa divulgação. Bom, o laboratório está estruturado em 10 núcleos, né, que vão de mulheres e territórios a cidades inteligentes, né? Em todos os núcleos tem uma linha que envolve essencialmente, né, pesquisa e formação e ensino, né? Você está numa academia e agora a extensão também. A gente vem trabalhando também já nesse quinto ano do laboratório, já com projeto de extensão. Então, como é que as pessoas... Nós temos uma série de cursos de curta duração, que passam por planejamento urbano e regulações, cidades inteligentes e big data, temos cursos sobre políticas habitacionais, enfim, vamos ter agora sobre economia azul e territórios, né, e cidades, né, que é um novo conceito que está aí, que está, enfim, muito, muito importante e ainda incipiente, enfim, tem uma série de cursos de curta duração. As pessoas podem, enfim, participar e também podem sugerir cursos, a gente, enfim, está sempre aberto a estudar novos casos e novas possibilidades. O outro curso básico que a gente tem é uma pós-graduação em urbanismo social, Lato Senso, 390 horas, em parceria com Alejandro Echeverri, com Juan Sebastián, lá da IAFIT de Medellín, Jorge Melguizo, enfim, a gente foi aprender com quem soube transformar essa dura realidade que nós ainda enfrentamos no Brasil para montar essa pós-graduação. Então, também é uma outra possibilidade. E o campo da pesquisa, a gente está o tempo inteiro, enfim, agora já depois do quinto ano, enfim, a gente tem um comitê de pesquisa estruturado no laboratório, que é coordenado por 4 gestores, 4 coordenadores do laboratório, que fazemos a seleção das pesquisas. Então, já temos até aluno fazendo pós-doc com a gente no laboratório. Tal. Então, enfim, o acesso é possível por muitas maneiras ou muitas possibilidades, depende do interesse, né, e do escopo do que as pessoas estão procurando. Então, muito legal, tendo acompanhado a trajetória de vocês, né, e a evolução do Arquifuturo, né, do laboratório ao longo desses anos, muito, acho que entusiasma a gente, né, que faz, de certa forma, faz parte dessa rede de disseminação de conhecimento de urbanismo no Brasil, saber que hoje existe uma instituição como a de vocês, né, para adicionar, e cada um de nós, digamos assim, com chapéus diferentes, né? A gente aqui na parte mais de comunicação e divulgação, e vocês mais na parte de pesquisa, academia, levar isso para instituições, para governos, né? Acho fundamental. É, Tomás, já nesse quinto ano de laboratório, né, com esses cursos, tem alguma novidade que esteja no horizonte, que tu já possa comentar, né? Como é que vocês veem a evolução do Arquifuturo, do laboratório, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, né? O que passa pela tua cabeça? Quais são as ambições? Bom, a gente está nesse momento exatamente desenhando aí os próximos 5 anos do laboratório. Eu acho que assim,
a gente está sempre muito, muito sensível às questões urbanas, né? Eu acho que, apesar da gente começar a ter pesquisa, e a gente sabe que a pesquisa acadêmica ela é robusta, são pesquisas de longo tempo e tudo, a gente também procura ter respostas de maior rapidez para atender essas realidades. Acho que é um assunto que é imperativo, que está atravessando a cidade, e a gente está agora, que é a questão da justiça climática, né? A gente tem, isso está tendo uma incidência na cidade profunda. A gente tem lá como um dos coordenadores do núcleo de saúde, como coordenador do núcleo de saúde urbana, o professor Paulo Saldiva, e tem sido muito interessante trabalhar a perspectiva dos desafios urbanos a partir da saúde urbana, né? O Paulo Saldiva, ele é o professor da Faculdade de Medicina da USP, nós temos um convênio com a faculdade, o Paulo trabalha com a gente no laboratório, e o Paulo Saldiva ele é um médico patologista, ele faz autópsia, né? E o Hospital de São Paulo, o HC, é o hospital que mais faz autópsias no mundo, à frente do Hospital de Berlim, na Alemanha, que é o segundo. E, inclusive, foi o único hospital no mundo que não interrompeu as autópsias durante a pandemia. Então, as pesquisas que estão sendo feitas sobre a pandemia são feitas com dados gerados aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo. Bom, o que o Paulo Saldiva diz? Ele diz o seguinte: eu sei do que as pessoas morrem e sei onde as pessoas moram, e eu não consigo incidir numa transformação do desenho urbano ou da política pública urbana para melhorar isso. A única coisa que a gente consegue responder da medicina é fazer mais hospital e formar mais médico. E as doenças está ficando muito claro, né? Não só a expectativa de vida que a gente está vendo, a diferença aqui em São Paulo entre a região que eu moro e a zona leste de São Paulo é mais de 20 anos, né? E isso está incrementando. E mais do que está incrementando, há uma série de patologias que estão ficando claras que estão incrementando por causa desse problema das mudanças climáticas. Então é muito interessante você poder, ou mais do que interessante, é muito impactante você pensar os desafios urbanos a partir de dados de vida e morte das pessoas. Porque acho que só assim a gente vai conseguir dar algum passo. De fato, eu fico me perguntando como é que nós conseguimos chegar no século XXI e ter metade da população sem saneamento básico. Isso não é aceitável numa sociedade minimamente desenvolvida. Minimamente. E como é que a gente continua? Isso não é uma questão na nossa sociedade ainda. E eu acho isso, para mim, é uma questão que eu me questiono todo dia. E não é um problema de saneamento, não é um problema só de população de baixa renda. Até recentemente, aqui em São Paulo, bairro como o Morumbi ou Panambi não tinha saneamento. O esgoto era jogado no Rio Pinheiros. Então, não é um problema de população menos favorecida, é um problema da sociedade como um todo. Então, eu acho que usar a medicina, os dados da saúde urbana para pensar muito os desafios urbanos, ele é muito impactante na lógica do que a gente tem como os desafios à frente. E aí eu acho que a grande novidade, já nem é novidade, mas talvez estruturar isso de maneira mais analítica dentro da academia, é como é que você trabalha os projetos de justiça climática. Então essa é uma área que a gente está voltada para os desafios urbanos, né? É uma área que a gente está incidindo bastante, e embora esses assuntos, eles são sempre, a gente procura não estacionar numa modelagem ou num escopo, a gente é muito poroso na percepção dessa transformação. É como eu dizia, quando a gente começou o laboratório, o assunto era saneamento, assunto 1. Assunto 2 era habitação. Segurança pública tomou conta da pauta. Então, o núcleo do urbanismo social, que era, nós transformou agora num núcleo que chama Segurança Pública, Urbanismo Social e Territórios. Não dá mais para discutir política pública se você não usar urbana, se você não pensar a segurança pública. Porque você não instala saneamento em territórios controlados pelo crime se você não tiver autorização deles. Então, a coisa ficou realmente muito esquizofrênica, e você tem que estar a partir da academia, acho que esse é o pensamento, né? E o Edward Glaeser diz isso no livro dele, né? No Triunfo da Cidade, que Boston, das cidades fundadoras dos Estados Unidos, foi a única cidade que sobreviveu. E por quê? Porque ela tinha um parque acadêmico muito robusto. Então, a academia conseguiu pensar nesses desafios da transformação. E eu acho que esse é o que se coloca, assim, o pensamento de para dentro, é como é que a gente consegue, a partir da academia, criar outros campos de diálogo e endereçar esses desafios. Então, você tem que estar muito poroso a essas transformações e não fechar num modelo muito, digamos, hermético, que você não perceba essas mudanças, porque a cidade é dinâmica, e essa é a beleza que nos faz ser tão apaixonados por cidades. Muito legal. Tomás, uma bela perspectiva aí, né, para o futuro do laboratório. A gente teve uma pergunta de um dos apoiadores do André aqui no chat, além dos cursos que você citou,
O Arquifuturo também se envolve com a pós-graduação do INSPER, como um mestrado profissional em políticas públicas? Não, nós não nos envolvemos no mestrado diretamente. Ele esse mestrado é um mestrado da área de políticas públicas. A gente tem um diálogo intenso com políticas públicas, e temos um professor nosso que é o Adriano Borges da Costa, que dá uma disciplina dentro do mestrado, né? Então, sim, a gente tem aqui a tal da participação cruzada, né? Isso acontece, como nós temos eletivas na graduação, né? Temos agora uma eletiva sobre economia urbana e desenvolvimento urbano, enfim, então a gente vai criando, estando dentro da estrutura, a gente vai criando vai ampliando esse envolvimento com as outras áreas, né? A nossa pós-graduação em urbanismo social, ela é uma pós-graduação do Laboratório Arquitetura de Cidades, né? Legal. E outra pergunta da Roberta, correndo o risco de ser uma pergunta do tipo: "Qual filho tu gosta mais?" Ah, ela pergunta: "Nesses 5 anos, quais foram as pesquisas desenvolvidas no Arquifuturo, um laboratório que você considera mais marcantes?" Olha, a gente tem várias pesquisas em escalas diferentes, pesquisas sobre conforto térmico, desenvolvida aqui em Heliópolis, em parceria com o UNAS, que é uma pesquisa em curso, que está mostrando esses indicadores alarmantes, né, do que, se nós estamos desconfortáveis com esse incremento da temperatura, o que não é a vida das pessoas que moram em comunidades, né? Então, acho que isso é uma pesquisa, assim, absolutamente relevante e que envolve. Tem uma outra pesquisa feita do laboratório em colaboração com a Faculdade de Medicina e com a Universidade de Delft na Holanda, sobre fazer o making green for healthy cities, né? Quer dizer, fazer as cidades mais verdes para melhorar a qualidade de vida, né? Também, de novo, parcerias multidisciplinares e multitemas. Mas eu acho que a pesquisa que deu uma grande evidência e deu realmente muito debate aqui foi a pesquisa sobre o novo plano diretor de São Paulo, né? A gente fez uma análise, né, lá com o Núcleo de Economia Urbana e Dados, junto com o Núcleo de Mobilidade Urbana, né, conduzida pelo Adriano Borges da Costa e pelo Sérgio Aveleda, sobre quais eram as incidências na cidade do novo desenho do plano urbano. E foi uma pesquisa feita de maneira muito isenta, porque ela analisou os dados. E a gente viu que essa transformação era uma transformação que promovia um adensamento no eixo, então, algo que todos nós defendemos, né, nos eixos de transporte, e segundo, que permitia, enfim, que esse adensamento ocorresse no máximo 20 minutos dos pontos de transporte público. Eu acho que isso foi importante, porque acho que isso deu, pelo menos a gente teve essa percepção, e nos próprios jornalistas, de que deu uma evidência, deu uma reflexão baseada numa evidência, em que eu não estava dizendo o que eu achava ou o que eu não achava. A única posição que nós tivemos era que nós achamos que não devia ter mais vaga de garagem mas a vaga de garagem não é um problema da origem, é um problema do Vaga de destino. garagem isenta, né? A Isenta, vaga isso. exatamente. Então, isso a gente, Ah, enfim, não defende, a gente tem que rever esse modelo. A gente sabe que para o mercado é difícil, porque as pessoas perfeito. ainda querem comprar apartamento com vaga de garagem, mas o que a gente propõe é uma discussão, mas também tivemos uma proposição. Vamos discutir a vaga de garagem no destino. Uhum, É o que uhum. acontece na Europa. Você pode ter carro, não tem problema nenhum. Mas você paga um preço de garagem, um preço de estacionamento completamente inviável. Então, vamos discutir isso, porque a gente fica discutindo também o problema de maneira meio torta. Vamos discutir, porque aí é algo que a política pública pode regular e dizer, então não tem no destino. Eu vejo o lugar que eu moro, tem vaga dos dois lados da rua. Uhum, uhum. O Sérgio Fajardo dizia, vaga de garagem é um direito fundamental, é um direito constitucional, por que a gente tem que dar vaga de garagem para Exato, os cidadãos? Então, exato. eu acho que também cabe de novo. Mas a gente não emitiu nenhuma opinião, mas a gente analisou os dados e acho que eles foram importantes porque eles trouxeram trouxeram racionalidade para esse debate que São Paulo enfrentou no plano diretor. Perfeito. Última pergunta do Thiago, talvez uma pergunta aqui daquela de US$ 1 milhão. Sobre o pacto social. Como desenvolver o sentimento mínimo de unidade na sociedade quando a mesma está bem polarizada? Como as pesquisas urbanas podem auxiliar no desenvolvimento desse pacto, nesse sentimento coletivo? Eu não sei se mesmo o próprio exemplo dessa pesquisa que vocês fizerem sobre o Plano Diretor de São Paulo é talvez um exemplo disso, né? Pelo menos da minha perspectiva, né? Num debate tomado por paixão, né? Bom, a gente diz assim, bom, vamos olhar os dados, né? Vamos olhar as evidências. Eu não sei se esse é o caminho que vocês buscam, ou qual a tua opinião sobre a pergunta do Thiago.
Acho que é a pergunta de bilhão de dólares, né? A gente tem um desafio gigantesco. Eu acho que, enfim, há sempre dois caminhos que você consegue construir esse processo, né, historicamente, né? Você tem o caminho da concertação social, né? E nós temos um grande exemplo no Brasil, eu sempre gosto de referir, que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo hoje é um estado pujante no Brasil, né? E ele é um estado pujante, mas foi um estado que teve tomado pela criminalidade. A gente não pode esquecer que a escuderia Lecoq, quando saiu do Rio de Janeiro, assim é daí, então você conhece bem, Tiago, ela vai para o Espírito Santo e aquilo tem uma disseminação da criminalidade e tal. E o Espírito Santo faz uma transformação incrível e é uma transformação que nasce da sociedade civil, né, organizada, e sai também dos empresários, né? Eu tenho um livro, nós lançamos um livro na BEI sobre esse assunto, né, que trata exatamente do que foi essa construção. Então, o que aconteceu em Medellín aconteceu no Brasil e hoje o Espírito Santo vem dando uma lição de indicadores positivos de desenvolvimento social, econômico, educacional, né? Melhor IDEB do país, enfim, então eu acho. E proporcionou uma coisa que eu acho extremamente importante, porque a gente também associa muito isso ao político, ao Paulo Artung, ao Renato Casagrande. Esses políticos, eles só puderam ser candidatos, ou só se entusiasmaram em ser candidatos no momento em que a sociedade permitiu, tinha um contexto que favorecia esses políticos capazes e competentes. Então, acho que, para mim, então a experiência do Espírito Santo, Tiago, você conhece, para a gente eu sempre digo, olhamos Medellín, mas vamos olhar o Espírito Santo, porque foi feito no Brasil e deu certo. Acho que a outra dimensão é do gestor público, é do bom gestor público, né? Em que momento você tem um gestor público que nos leva, de fato, para um salto, digamos, exponencial de transformação. Porque eu também sinto isso, a minha avaliação, convivendo muito com a área pública, tem muita gente qualificada, tem muita gente com vontade de fazer, mas que está absolutamente amarrado por essa inviabilidade de regulação, de controles e política, né, que acaba não permitindo que as políticas públicas, de fato, sejam o motor da transformação da nossa sociedade. Então, eu acho que esses são os dois caminhos. Eu acho que, qualificando o debate, o trabalho que o Caos Planejado faz, eu acho que o papel, acho que a academia seguramente ela tem um papel fundamental, mas ela tem que ser isenta. Ela tem que ser isenta, ela tem que ser honesta intelectualmente para trazer esse debate, para trazer essas reflexões para dentro e propor soluções. A academia tem uma missão, ela tem que ter impacto real na sociedade. Então, eu acho que esse papel. Agora, pelo tudo que a gente tem visto, a gente ainda está distante, porque, de fato, esse maniqueísmo da nossa sociedade, ele é muito nefasto, a gente não está conseguindo sair dessa polarização. Eu tenho a esperança, e talvez mais no campo da esperança e até da fé do que outra coisa, de que vão começar a surgir uma geração de políticos que vão se localizar aqui no meio e que vão ter essa capacidade de aglutinar essa insatisfação geral que a população tem e que às vezes se manifesta de maneira mais radical, mas muitas vezes é quase por uma demonstração espontânea dessa insatisfação com o sistema, mas também de um monte de gente que está aqui no meio que não se identifica com nenhum dos lados e que acaba tendo que eleger pessoas por ser a opção menos ruim que se apresenta. Então, eu tenho uma expectativa que no campo político a gente comece a aparecer novas lideranças com uma mentalidade mais contemporânea, endereçando os desafios que a nossa sociedade, de igualdade, de fato, de igualdade de oportunidades, da questão da justiça climática, enfim, de um desenvolvimento urbano, cidades mais qualificadas, mas principalmente uma sociedade mais justa. Eu acho que a gente não vai a lugar nenhum, quer dizer, não há uma cidade que possa se desenvolver com uma sociedade tão injusta como a nossa. Então, eu acho que esse desafio é um desafio que ele passa entre a sociedade civil e uma nova geração, ou espero que alguns políticos atual tenham aí uma catarse e entenda que a gente tem uma nova agenda a ser construída. Eu não vejo, tenho a mesma pergunta que você, Tiago. Obrigado, Tomás. Excelente resposta, já que, enfim, acho que tá todo mundo hoje tentando resolver, não resolver, mas entender essa pergunta. E acho que já agora nos encaminhando ao final, eu queria te perguntar se tem tem alguma coisa, né, alguma informação que você acha relevante que eu não te perguntei, né, ou então, né, passar para os teus esclarecimentos e considerações finais. Eu acho que foi ótima essa conversa, né? Eu agradeço novamente o espaço, é um privilégio, acho que enfim, um privilégio também a gente ter a coluna aí com vocês, né? E esse trabalho de disseminação e de catequização, literalmente, né? Ou até de polinização, que eu acho um termo muito bom, dessa transformação, né? Eu acho que a mensagem
essas oportunidades que a gente tem de construir o diálogo, né? E principalmente eu acho que o desafio é da gente conseguir fazer esses alinhamentos, porque eu tenho convivido com gente muito diferente no laboratório e para mim tem ficado muito claro que existem muito mais convergências que de divergências, né? Então eu acho que talvez o grande processo de transformação que a gente tem que promover na nossa sociedade ele é de empatia, que a gente escute mais e entenda o outro antes de tomar qualquer posicionamento, porque senão a gente vai continuar nessa inviabilidade, né? Que não é positiva em nenhum campo que a gente pense, enfim, a gente não consegue promover nenhum tipo de desenvolvimento na nossa sociedade, no nosso país, enquanto a gente não se entender de fato como uma sociedade. Então, acho que esse meu ponto assim de reflexão. A gente tem pensado, Marisa e eu, a gente tem debatido muito, estamos aqui pensando os próximos 5 anos do laboratório, né? E a gente tem pensado o que tem sido esse aprendizado, tem sido uma experiência valorosa, somos eternamente gratos ao INSPER, né? Que essa escola espetacular, esse projeto que nasce de uma doação, né, de uma família, né, hoje tem, enfim, um conjunto de doadores e que está, enfim, realmente impactando a sociedade, de permitir também dar esse espaço para a gente criar o laboratório e entender a cidade de fato como um elemento, ou talvez como o grande ponto a ser debatido na nossa sociedade, porque não podemos esquecer que nós somos um dos países mais urbanizados do mundo, né? Então eu acho que pensar a cidade, debater cidade, mas principalmente transformar a cidade, acho que tem que estar na missão de cada um de nós. Muito legal, Tomás. Eu adoro quando os episódios terminam com uma mensagem positiva, de convergência, conciliação. Então, obrigado pelas palavras e sempre um prazer conversar contigo. Vida longa ao Laboratório de Cidades, ao Arco Futuro. Muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio. Um prazer estar com vocês e agradeço quem estava aqui conosco também. Abraço. Abraço. Fechou. Muito bom. Valeu, Antônio. Obrigado, Tomás. Nesse episódio, conversamos com Tomás Alvim. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Para saber mais, acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.